que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a mágica de resolver esse cara por programação dinâmica, certo? Baseado na nossa programação inteira, tá? A gente vai resolver algum problema, provavelmente na próxima aula, que a gente não vai utilizar essa formulazinha mágica da recursão e depois usar o cache e tudo mais. Tem alternativa para isso. Tem uma outra maneira essa aqui é uma técnica chamada de memorização. Ou, bem, memorização é a melhor forma de falar isso. A gente tem uma técnica de tabulação, que ela é um pouco diferente. A técnica de tabulação também pode ser usada e ela dá bons resultados também. Só que a técnica de tabulação eu acho que ela é menos generalizável. Todo problema que você pegar, você tem que começar a pensar o problema do zero. Quando você está fazendo por memorização, a gente consegue uma boa forma de representar o que tem que ser feito. Bem, vamos lá. Primeiro passo que a gente tem que fazer aqui, a gente vai... Deixa esse cara aqui, ó, o recursivo ali em cima. A gente vai ter um cara aqui que é o venda programação dinâmica, certo? Que vai receber exatamente aqueles parâmetros ali. Certo? E aí, o que a gente tem que fazer? Bem, André, o que a gente tem que fazer mesmo? Lembra da última aula? Criar um cache? Exatamente, nós temos que criar um cache, certo? Cache ou cachê? Cachê é se for francês, certo? Beleza, tá faltando... Exatamente, falta esse cara aqui nos preto. Só que aí, a gente tem que pensar assim. Quando a gente vai criar o cache, a gente tem que montar... Das outras vezes que a gente estava trabalhando, o cache ele era relativamente simples. Por quê? Porque a função que a gente estava chamando, recursiva, ela era igual, todos os parâmetros eram igual, só mudava um parâmetro. Só tinha um parâmetro que alterava, certo? Naquele problema que a gente estava... Qual o problema que era mesmo que a gente fez na última aula? Já não me lembro mais. Esqueci o problema que a gente resolveu. Só sei que ele era um problema que ele só mudava um parâmetro. Isso, do troco. O problema do troco. O problema do troco, a única coisa que ele mudava era quanto faltava ainda eu retornar de troco. Por isso, bastava eu montar um cache de uma dimensão só, que variava só uma coisa, variava só o valor que eu estava pedindo para o troco. Aqui nós temos um problema, nós temos 3 parâmetros que variam. Se você olhar o que a gente fez, o que a gente rodou ali, a gente vai ver aqui, olha, os 3 parâmetros variam. Varia o primeiro, o segundo e o terceiro. Então as coisas já começam a ficar mais complicadas. Mas é legal que a gente já vai resolver um probleminha mais complicado também, tá? A gente não vai conseguir fazer um cache de um nível só. A gente tem que fazer um cache agora de 3 níveis. Um cache de 3 níveis. Também já pulou pro de 3, né? A gente poderia ter resolvido um de 2 antes, já foi direto pro de 3. Mas assim, o princípio acaba sendo o mesmo, tá? A gente tem que fazer um cache de tal forma que eu consiga variar o ano, variar a esquerda e variar a direita. Tem que ter 3 níveis aí. Você pode fazer a estrutura que você quiser, se você quiser usar um vetor só, tal, você pode tentar, só que é mais complicado. Eu acho mais complicado. O que a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer uma matriz de 3 dimensões, certo? Então o nosso cache vai ser um ponteiro de ponteiro de ponteiro. Não sei se vocês já usaram isso alguma vez na vida. Ponteiro de ponteiro de ponteiro. É isso que o nosso cache vai ter, tá? Se você nunca usou, por favor, faça o sinal da cruz. Que lá vamos nós. Vamos definir aqui. Primeiro que o tamanho do ano. Vamos chamar de L ano. O lano aqui é quantas opções eu preciso para guardar os parâmetros dos anos que eu vou usar ali. Eu vou começar com 1, depois ele vai para 2, depois ele vai para 3, depois ele vai para 4, vai para 5, sei lá. Até quando? Bem, até acabar a adega, certo? Até acabar tudo que eu tenho que colocar na adega. Bem, como é que eu descubro isso? Qual que é o tamanho que eu vou ter? Eu vou pegar... Vamos imaginar que eu tenho uma adega de tamanho 5. Então eu vou ter que a esquerda vale 0, a direita vale 4. Eu vou fazer a primeira vez com o ano 0, depois eu vou fazer com o ano 1, desculpa, eu vou fazer com o ano 1, depois com o ano 2, com o ano 3, com o ano 4, com o ano 5. Então eu vou precisar de 5 caras para guardar aqui. Eu não tenho certeza se é 5 ou se é 6, sinceramente. Eu vou colocar 5
Depois provavelmente deve dar um segmentation float, a gente muda esse negócio aqui para 6. Mas vamos lá. O que a gente tem aqui? Nós temos espaço para guardar, então, uma dimensão. Nós vamos ter um cara que vai ter 5 posições para guardar ano. Vamos descobrir também qual que é todos os valores diferentes que eu posso guardar para a esquerda. Também eu acho que vai ser a mesma coisa. Vai ser a direita menos a esquerda mais 1. Eu estou fazendo da forma mais explícita. Vocês podem perceber aqui que eu poderia fazer um só, mas eu estou fazendo da forma mais explícita porque é tudo isso que a gente tem que fazer. Você tem que decidir quantas dimensões você vai ter. As dimensões ela vem da quantidade de parâmetros que se alteram, 3. Eu tenho que descobrir qual que é o tamanho de cada uma das dimensões, certo? E aí às vezes você tem que fazer as contas para descobrir o tamanho. E essas contas podem ser diferentes, depende do problema e tal, mas você tem que considerar. Aqui eu estou dizendo assim, o parâmetro ano, ele tem 5, ele vai ter, se eu tiver uma adega de tamanho 5, ele vai ter 5 anos no máximo. Se eu tiver uma adega de tamanho 5, a esquerda pode ir 5 posições. Se tiver uma adega de tamanho 5, a direita pode ir 5 posições. É isso que a gente está fazendo aqui. E agora a gente vai criar o cache, tá? O que eu estou fazendo aqui, essa parte de criar o cache, ela é basicamente o que você deveria ter aprendido em CC1, quando estava vendo a alocação dinâmica de memória. Mas não tem é uma formulazinha, certo? É uma formulazinha. Isso aqui, eu declarei o cache é um ponteiro para ponteiro para ponteiro. São as 3 dimensões que eu preciso. Na dimensão mais alta, eu vou guardar o ano. Então, esse é o size off que eu vou ter. Cada posição vai guardar um ponteiro para um ponteiro. Então, o que eu vou fazer agora? Vou fazer um for. Esse for vai para cada posição desse cara que eu guardei ali. E aí eu vou pegar o cache da posição I. O que eu vou colocar no cache da posição I? Mais um malloc. Agora vai ser um malloc. Opa, faltou um asterisco aqui. Que vai me retornar um ponteiro para ponteiro. Olha só, aqui, olha, tem a formulazinha do que está acontecendo, tá? Vocês podem reparar ali o que está acontecendo e tal. Quando você for fazer, você vai aplicar coisa muito parecida com isso. É interessante que você entenda o que está acontecendo, mas se você não entender e usar a fórmula, vai te ajudar durante um tempo. Depois, eventualmente, você entende. Mas por um tempo, se você fizer tudo certinho, deve funcionar mesmo. Se isso aqui te parecer muito grego. Ó, agora eu vou criar o cara do nível J. O cara do nível J vai ser um asterisco. Ó, eu comecei lá com 3 asterisco, 2, agora eu estou em 1. Malloc, size off, int, vezes o tamanho da direita. Falta só eu inicializar o cache ainda. A essa altura do campeonato você já deve estar pensando, caraca, que maluco. Eu criei um negócio que é cúbico. Ele vai fazer... É cúbico no tamanho das adegas. Aí você já deve estar pensando, será que vale a pena? Bem, a gente já viu que vale porque a outra opção é muito pior, que ela é exponencial na quantidade de adegas. Agora, por fim, a gente já tem o cara. Vai ser o da posição I, da posição J, da posição K, recebe menos 1. Certo? Eu vou desalocar também. Aqui nós vamos fazer a chamada aqui no meio, mas agora eu vou desalocar. E aí a desalocar você também tem que aprender a desalocar corretamente. Para desalocar, a gente vai fazer o quê? Primeira coisa, a gente tem que fazer todo o processo de novo. O I na posição 0, I menor do que L ano, I++, for J 0, J melhor do que L esc, J++. Agora eu já posso libero o cache da posição I e da posição J. Você tem que ver assim, olha, para cada eu tenho que dar free para cada malloc que eu dei. Eu dei um malloc para cada IJ, então eu tenho que dar um free para cada IJ. Se eu não fizer isso, vai ter vazamento de memória. Beleza, aqui eu liberei todos os IJs, mas eu dei um malloc para o I. Então eu tenho que dar um free para o cache da posição I. E aí terminei, aí eu dou um free para o cache. Beleza? Falta agora a gente chamar recursivamente
o que a gente tem aqui. A resposta vai ser o venda recursiva, que eu vou passar o cache, vou passar o ano, vou passar o preços, vou passar a esquerda, vou passar a direita. Falta eu arrumar lá em cima como é que é o recursivo aqui também. O recursivo aqui, eu vou passar para ele o ponteiro, cache. Agora vocês viram por que lá no outro eu passava o cache sempre com ponteiro, porque aí fica mais fácil de você, toda hora você faz igual, o cache é o ponteiro ali. Agora ele é um ponteiro de ponteiro para ponteiro. E por quê? Porque nós temos 3 parâmetros se alterando, certo? E agora a gente faz isso aqui. Se a gente fez tudo certo, esse programa deve rodar, certo? Deve rodar. Mas ele vai ter o mesmo comportamento do recursivo. Só vai ser um pouquinho mais lento porque ele vai fazer esses mallocs todos aqui, tá? Mas vamos compilar, porque a gente mexeu bastante coisa. Vamos compilar só para ter certeza. É óbvio que deu errado, né? Por quê? Por que deu errado? Ah, sim, porque aqui embaixo eu estou chamando o recursivo ainda. Tem que arrumar esse cara aqui. Ainda deu errado, porque faltou eu colocar o int aqui. Agora foi. Então, se esse aqui rodar corretamente, estiver correto, a gente consegue resolver pelo menos o caso 1, como a gente resolveu antes, tá? A gente ainda não consegue resolver o caso 2, porque a gente não mudou nada. Mas aí, André, como é que a gente faz agora, já que a gente preparou, colocou os caches, está tudo certinho, o que está fazendo agora? O que a gente tem que fazer? A gente tem que evitar fazer as chamadas recursivas se a gente já tiver o resultado calculado no cache, não é? E aí, como é que a gente faz? A mágica tá aqui, né? Ó. Por isso que a gente já fez esse cara bonitinho com o res aqui, ó. Agora a gente tem 2 casos para lidar, certo? Nós temos que verificar se o cache do ano... Isso aqui vai dar errado, cara, com certeza. O cache do ano, esquerda, direita, for igual a -1, aí eu calculo. Faço tudo que eu tenho que calcular aqui. Se não, aí depois que eu calculo, eu pego o cache do ano, esquerda e direita e recebe e coloco o resultado, guardo ele no cache. Se não, o resultado é o que eu tenho no cache. É isto. É isto e é só isto. Isso aqui vai dar errado, cara, porque eu acho que esse ano essas dimensões ali estão erradas, tá? Essas dimensões aqui estão erradas. Mas tudo bem, vamos ver. Vamos ver se compila. Compilou. Vamos ver se roda. No outro a gente estava rodando... Bem, no outro caso a gente rodou o caso recursivo. Acabei de ver, não prova nada que estava funcionando. Mas tudo bem. Não? Não é DP, é PP. Opa, segmentation float bonitão ali. Tivemos um belo de um segmentation float, certo? Que é bem feito pra gente. Porque provavelmente é esse cara aqui, olha. Eu vou colocar mais 3 aqui. Depois a gente pode até tentar fazer o ajuste fino, que também não é 3 a resposta, tá? A resposta vai ser alguma coisa ali dentro, entre esses dois. Mas eu acho que é isso que está errado ali só. Aí o valor deu 0. Por que o valor deu 0? Por que o valor deu 0? Ah, tá. Porque o cara que chama recursivo, ele não retornou nada. Faltou isso daqui. Ó, eu calculei aqui na linha 39 a solução recursiva. Eu não retornei ainda porque eu tinha que primeiro liberar a memória que eu criei. Não se esqueçam de liberar a memória do cache. Não é responsabilidade de ninguém fazer isso por você. A função que quer fazer a solução por programação dinâmica, ela é a responsável por alocar um cache e liberar o cache depois. Não façam como memória global. Não aloquem numa outra função
Por exemplo, não aloque no main e passe o cache a partir do main. O main não tem nada a ver com os seus problemas. Você decidiu usar programação dinâmica, isso é problema seu. O main só quer o resultado do valor. Ele não é responsável por criar um cache e te dar uma resposta com cache, certo? Se você olhar aqui para o main, olha, o main não faz ideia do que esse cara aqui está fazendo. Se ele está alocando, se ele não está alocando, e ele não deveria fazer ideia mesmo. A forma com que vai ser resolvida não é problema do main. Então, por isso, a gente fez desse jeito aqui. Essa função, ela se encarregou de criar o cache, chamou a outra função, passando o cache para ela, e depois liberou o cache. Não se esqueçam de liberar o cache. Eu não sei se eu falei isso já alguma vez, mas não se esqueçam de liberar o cache. Bem, só vamos ver se está funcionando, né? Tá lá, a resposta tá lá, ok? Agora, mas isso aqui, a resposta está aqui, mas a gente vai fazer, se você pegar o recursivo também dava a resposta. Vamos voltar para o recursivo. E vamos tirar o print que ele está fazendo aqui. Não está fazendo mais. Não está fazendo mais. Vamos só compilar o recursivo. Compilamos o recursivo, vamos rodar o recursivo, só para ter o mesmo resultado aqui. Ok, agora vamos colocar o caso 2, vamos ver o caso 2 como está. O caso 2 está fazendo com 15, mas vamos colocar mais. Como é que ele enroscava? Ele enroscava a partir de 28, né? Com 28 ele estava enroscando. Vamos lá. Vamos pegar o recursivo com 28 aqui, caso 2. Tá lá, vai dar a resposta, mas vai demorar um pouco, mas deu a resposta. Vamos ver agora o programação dinâmica com o caso 2. Opa. Já deu a resposta. E aí? E aí, garotada? Vale a pena essa bagaça? Todo esse trabalho? Olha só, vamos pegar o caso 2 e vamos colocar aqui com 50. Certo? Vamos colocar com 50. Vamos resolver. O recursivo, sinceramente, o recursivo demoraria dias para dar a resposta. Dias. Ele não vai dar a resposta em menos do que alguns dias rodando. Beleza? Vamos ver o programação dinâmica. Está ali a resposta. Agora a pergunta é, vale a pena, então, todo esse trabalho? Vale a pena? É milagroso. A gente está pagando um preço bem alto. Porque, repara, a gente criou... Qual é o preço que a gente está pagando? Ó, a gente está pagando esse cara aqui, esse preço aqui, ó. Não é essa, né? Oh, caramba. Adega... A gente está pagando esse preço aqui, ó, de fazer tudo isso. A gente está calculando um cache. Só que vocês vão ver, calcular cache, criar o cache e tudo mais é muito padrão, é muito tranquilo. Não é aqui que está o segredo. A dificuldade que você tem é descobrir esses tamanhos dos caches aqui, qual que é o tamanho que você precisa para cada uma das dimensões, como é que você vai representar. Isso aí é um pouquinho que você tem que pensar um pouco. O resto é mecânico. Se a gente tivesse mais um parâmetro aqui, vamos supor que tivesse, sei lá, mais um negócio que variasse ainda. Um parâmetro x aqui, quer dizer que ele tem mais uma dimensão. Eu teria um lx aqui, que vai me dar, sei lá, 5 opções. Vamos imaginar que o x é a estação do ano que eu estou vendendo e eu tenho uma variação dependendo da estação do ano. Então agora eu tenho uma quarta dimensão. Aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou ter mais um laço aqui alinhado para quarta. O cache vai ser um ponteiro para ponteiro para ponteiro para ponteiro. Porque eu tenho 4 dimensões, 4 asteriscos ali. É uma coisa que eu não recomendo para ninguém, mas dá para fazer, certo? É isso que a gente está fazendo, a gente paga esse preço aqui, ó. E a gente aloca, nesse caso aqui do 50, a gente aloca 50 vezes 50 vezes 50. Na verdade, 53 vezes 53 vezes 53. Então a gente aloca algo da ordem de 25 mil. Olha só, a memória que a gente está usando 25 mil bytes, ou inteiros de memória, pelo menos.
É coisa pra caramba. É coisa pra caramba, certo? Mas resolve. Resolve. Eu tô falando de dias, mas pode ser que sejam anos aquilo lá. Se dias se 50 dias, se você colocar 100, provavelmente é a idade do universo. Sem exagero. Demoraria bilhões de anos para resolver o cara com 100. Não é exagero, certo? E o programação dinâmica resolve. Instantaneamente. Ele fez toda aquela alocação, alocou com 100, ele alocou 1 milhão de inteiros e tudo mais, jogou fora. Mas ele está aqui a resposta, certo? Então vale a pena. Tudo bem? Alguma dúvida? Professor, qual que é a complexidade do tempo dele agora? A complexidade dele, normalmente, você pode calcular assim, ó. O cache, você faz ele de tal forma que ele permita que essa parte aqui seja executado no máximo uma vez para cada posição do cache. Concorda? Porque isso aqui é justamente o que esse teste vai fazer. Se eu já tiver calculado, eu não calculo de novo. Eu pulo e venho para cá. Senão eu vou calcular novamente. Então ele vai calcular alguma coisa, um monte de cálculos e tudo mais, mas a quantidade de vezes que ele vai calcular isso, ela é limitada por uma vez por cache, por posição do cache. Certo? Então agora você consegue me responder. Qual que é a complexidade que virou isso aqui? Seria a complexidade de cache. Exato. Que é o quê? É o cubo. É o cubo. É um cubo. Você está fazendo um negócio com complexidade de n ao cubo. Certo? Aí você fala n ao cubo, cara, a gente antes ficava bravo quando a gente fazia com n ao quadrado, fizemos todo aquele negócio para aprender alguma coisa que é menos do que n ao quadrado. Sim, mas não estamos falando de n ao quadrado, ou n ao cubo, ou n à quarta, nós estamos falando de 2 a n. 2 a n nunca é uma boa escolha, entendeu? E outra coisa, de novo, se você estiver trabalhando com uma adega pequena, cara, aí não, né? Adega pequena, faz o recursivo, vai resolver. Até com a adega tamanho 20, ele resolvia bem. Agora, o problema é, se o negócio começar a crescer muito, você vai ter que pagar. E de novo, na programação dinâmica você troca memória por velocidade. Você troca. A complexidade antes era eu acho que eu posso dizer que a complexidade antes, ela seria a altura da recursão. Então ela vai ser n. Complexidade de espaço antes seria provavelmente linear. E aí você abriu mão de um negócio que contém complexidade linear para uma complexidade de espaço n ao cubo. Por outro lado, você trocou a complexidade de tempo de 2 a n por n ao cubo. Isso daí vale muito a pena fazer, tá bom? Deixa eu parar de gravar aqui.